Se nós somos o ser, como não percebemos isso? Assim como o mel recolhido de diferentes flores forma a massa em um favo de mel, e nenhuma gota indica de onde ela foi coletada, no sono profundo e na morte, as pessoas não reconhecem suas individualidades. Elas entram naquele estado sem estarem cientes, mas quando acordam, elas recuperam suas características individuais originais. O mel, embora colhido de diferentes flores, se torna um volume que não possui características individuais. Mas as partes individuais também não existem nas gotas e não retornam às suas fontes. Ao passo que o indivíduo, após o sono profundo, desperta como sendo o mesmo indivíduo que anteriormente. Como é isso? Os rios desaguam no oceano, perdendo suas individualidades. Entretanto, quando a água evapora e retorna como chuva nas colinas, ela volta pelos mesmos rios para o oceano. O mesmo acontece com os indivíduos. Eles vão dormir e perdem suas individualidades, mas ainda assim retornam como indivíduos de acordo com suas vássanas anteriores inconscientes. Como pode? Veja como uma árvore cujos ramos são cortados, cresce de novo. Enquanto a fonte de vida não for afetada, ela crescerá. Da mesma forma, os sânkaras, ou tendências latentes, penetram no coração na morte. Eles não perecem. No momento certo, eles brotarão do coração. É assim que os jivas renascem. Como o amplo universo brota de samskaras tão sutis que permanecem depositados no coração? Assim como uma grande árvore banyan brota de uma pequena semente, o vasto universo com nomes e formas brota do coração. Se a origem é o ser, por que ele não é sentido? O sal isolado é visível, mas é invisível em solução. Todavia, a sua existência é conhecida pelo sabor. Similarmente, o ser, embora não reconhecido pelo intelecto, ainda assim pode ser realizado de forma diferente, ou seja, transcendentalmente. Como? Da mesma forma que o homem vendado é deixado por ladrões em uma selva, pergunta o caminho para casa e volta para lá, assim também o ignorante, cegado pela ignorância, pergunta para aqueles que não são tão cegos e procura a sua própria fonte, retornando a ela. Sri Ramana cita então o Chandogya Upanishad. No momento da morte, quando os sentidos estão diminuindo, a fala entra na mente, o espírito na respiração, a respiração no fogo, e finalmente o fogo entra no Ser Supremo. Se é assim, um não iluminado e um iluminado morrem da mesma maneira. Por que o não iluminado renasce, enquanto o iluminado não renasce? O iluminado entra no ser conscientemente e se funde nele, enquanto o não iluminado entra inconsciente e é expulso, inconsciente também. 2 cavalheiros da cidade de Ambala estiveram aqui por algumas semanas. Pouco antes de se despedir de Sri Bhagava, um deles perguntou como deveria remover a inércia espiritual de seus amigos ou das outras pessoas em geral. Você removeu a sua própria inércia espiritual? A força que é criada para remover a sua própria inércia também operará em outros centros. Existe a força de vontade com a qual você pode agir sobre os outros, mas isso é em um plano inferior e não é desejável. Cuide de si mesmo primeiro. Como remover a minha própria inércia? De quem é a inércia? Investigue, volte para dentro,
Dirija todas as suas indagações para a busca do ser. A força criada dentro de você agirá sobre os outros também. Uma senhora americana perguntou ao Bhagava quais eram as suas experiências de Samadhi. Quando foi sugerido que ela contasse as suas experiências e perguntasse se elas estavam certas, ela respondeu que as experiências de Sri Bhagava deveriam estar corretas e deveriam ser conhecidas, enquanto as dela não tinham importância. Ela queria saber se Sri Bhagava sentia seu corpo quente ou frio no Samadhi, e se ele passou os primeiros 3 anos de sua estada em Tiruvannamalai em orações e assim por diante. O Samadhi transcende a mente e a fala, e não pode ser descrito. O estado de sono profundo, por exemplo, não pode ser descrito. O estado de Samadhi pode ainda menos ser explicado. Mas eu sei que estou inconsciente no sono profundo. A consciência e a inconsciência são apenas modos da mente. O Samadhi transcende a mente. Ainda assim, você pode dizer como é. Você só saberá quando estiver em Samadhi. Um cavalheiro perguntou sobre estar consciente de si mesmo sendo Brahman. Não pensar, eu sou Brahman, ou tudo é Brahman, é a própria liberação. E o que é ação inspirada? Deixe as atividades prosseguirem. Elas não afetam o puro ser. Um cavalheiro inglês, ao ler o Padeshamanjari, encontrou a afirmação de que o ego, o mundo e Deus são todos irreais. Ele desejou usar uma palavra diferente para Deus, ou pelo menos um adjetivo qualificador, por exemplo, a força criativa ou o Deus pessoal. Deus significa tudo o que há, mas o ser. Da mesma forma que eu significa o indivíduo mais o ser. E o mundo significa a variedade mais o ser. O ser, em todos os casos, é real. O todo, a variedade e o indivíduo, em cada caso, é irreal. Assim, na união do real e do irreal, a mistura ou a falsa identificação é errada. A realidade é aquilo que transcende todos os conceitos, inclusive o de Deus. Visto que o nome de Deus é usado, ele não pode ser verdadeiro. A palavra hebraica Jeová significa eu sou e expressa Deus corretamente, mas o ser absoluto está além da expressão. A palavra não pode e nem precisa ser substituída. O mesmo cavalheiro disse casualmente que na era pré-histórica havia espiritualidade, mas não intelecto elevado, enquanto agora o intelecto se desenvolveu. Que intelecto ergue essa questão? De quem é esse intelecto? A resposta é do ser. Então, o intelecto é uma ferramenta do ser. O ser usa o intelecto para medir a variedade. O intelecto não é o ser, nem é separado do ser. Só o ser é eterno. O intelecto é apenas um fenômeno. As pessoas falam do desenvolvimento da variedade como sendo o desenvolvimento do intelecto. O intelecto sempre esteve lá. As escrituras dizem: o Criador criou exatamente como antes. Considere o seu próprio estado, dia a dia. Não há intelecto no sono profundo, sem sonhos, mas ele está aí agora. Não há intelecto em uma criança. Ele se desenvolve com a idade. Como poderia haver manifestação de intelecto sem sua semente no estado de sono e na criança? Por que ir para a história para ensinar esse fato fundamental? O nível de verdade da história é apenas o nível de verdade do indivíduo. Um cavalheiro perguntou sobre Karma Yoga. O homem deve atuar como um ator no palco. Em todas as ações, há o ser como princípio subjacente. Lembre-se disso e atue. O que é a pureza da mente?
Pureza da mente é se dedicar apenas a um pensamento, excluindo todos os outros. Isso também é chamado de unidirecionalidade da mente. A prática de meditação purifica a mente. De que natureza é a realização dos ocidentais que contam que eles tiveram lampejos de consciência cósmica? Ela veio como um lampejo e desapareceu como tal. Aquilo que tem um começo também deve terminar. Só quando a consciência, sempre presente, for realizada, ela será permanente. A consciência está de fato sempre conosco. Cada um sabe que eu sou. Ninguém pode negar seu próprio ser. O homem em sono profundo não está ciente. Enquanto está acordado, ele parece estar ciente, mas é a mesma pessoa. Não há mudança naquele que dormiu e naquele que está acordado agora. No sono profundo, ele não estava ciente de seu corpo. Não havia consciência do corpo. No estado de vigília, ele está ciente do corpo. Existe consciência corpórea. Portanto, a diferença reside no surgimento da consciência do corpo e não em alguma mudança na consciência real. O corpo e a consciência do corpo surgem juntas e desaparecem juntas. Tudo isso equivale a dizer que não há limitações no sono profundo, enquanto há limitações no estado de vigília. Essas limitações são a escravidão. A sensação de o corpo sou eu é o erro. Esse falso senso de eu deve acabar. O eu verdadeiro está sempre lá. Ele é aqui e agora. Ele nunca aparece e desaparece novamente. Aquilo que é deve também perdurar para sempre. Aquilo que aparece de novo também será perdido. Compare o sono profundo e a vigília. O corpo aparece em um estado, mas não no outro. Portanto, o corpo será perdido. A consciência era pré-existente e sobreviverá ao corpo. De fato, não há ninguém que não diga eu sou. O conhecimento errado de que eu sou o corpo é a causa de todo mal. Esse conhecimento errado deve ser descartado. Isso é realização. Realização não é a aquisição de nada novo, nem é uma nova faculdade. É apenas a remoção de toda a camuflagem. Eu tento me livrar do corpo. Um homem se livra de suas roupas e permanece sozinho e livre. O ser é ilimitado e não está confinado ao corpo. Como o corpo é abandonado? Onde você vai deixá-lo? Onde quer que esteja, ele é seu ainda. A verdade final é tão simples, não é nada mais do que estar no estado primordial. Isso é tudo que precisa ser dito. Ainda assim, é surpreendente que para ensinar essa verdade simples, devam surgir tantas religiões, credos, métodos e disputas entre eles. Oh, que pena! Oh, que pena! Mas as pessoas não se contentarão com a simplicidade. Elas querem complexidade. Bem isso. Tantas religiões surgiram porque as pessoas querem algo elaborado, atraente e intrigante. E assim, cada uma dessas religiões é complexa, e cada credo, em cada religião, tem os seus próprios adeptos e antagonistas. Por exemplo, um cristão comum não ficará satisfeito, a menos que lhe seja dito que Deus está em algum lugar nos céus, bem distantes, inalcançável por nós
sem ajuda. Somente Cristo conheceu e somente Cristo pode nos guiar. Adore Cristo e seja salvo, ele diz. Se informado da verdade simples, o reino dos céus está dentro de você. Ele não ficará satisfeito e lerá significados complexos e artificiais nessas afirmações. Apenas as mentes maduras podem compreender a verdade simples em toda a sua pureza. O perguntador expressou certo medo involuntário ao meditar. Ele sente o espírito separado do corpo grosseiro, e a sensação cria pavor. De quem é o pavor? Tudo isso se deve ao hábito de identificar o corpo com o ser. A experiência repetida de separação o tornará familiarizado e o pavor acabará. O Sr. Ramachandar, um cavalheiro da cidade de Ambala, perguntou onde é o coração e o que é realização. O coração não é físico, ele é espiritual. Esse é o centro a partir do qual surgem pensamentos, nos quais eles subsistem e onde eles são dissolvidos. Os pensamentos são o conteúdo da mente e eles moldam o universo. O coração é o centro de tudo. Os Upanishads dizem que é Brahman. Esse é o coração. Brahman é o coração. Como realizar o coração? Não há ninguém que mesmo por um instante não experimente o ser, pois ninguém admite que alguma vez se separe do ser. Todos são o ser. O ser é o coração. Isso não está claro. No sono profundo, você existe. Acordado, você permanece. O mesmo ser está em ambos os estados. A diferença é apenas na consciência e na inconsciência do mundo. O mundo nasce com a mente e se põe com a mente. Aquilo que nasce e se põe não é o ser. O ser é diferente, dando origem à mente, sustentando-a e dissolvendo-a. Assim, o ser é o princípio subjacente. Quando perguntam quem você é, você coloca a sua mão no lado direito do peito e diz: eu sou. Você indica involuntariamente o ser. O ser é assim conhecido. Mas o indivíduo é miserável porque confunde a mente e o corpo com o ser. Essa confusão se deve ao conhecimento errado. É necessário apenas eliminar o conhecimento errado. Essa eliminação resulta em realização. Como controlar a mente? O que é a mente? De quem é a mente? A mente sempre vagueia. Eu não consigo controlá-la. Vaguear é a natureza da mente. Você não é a mente. A mente brota e afunda. Ela é impermanente, transitória, enquanto você é eterno. Não há nada além do ser. Não importa a mente. Se a sua fonte for procurada, ela desaparecerá, deixando o ser inalterado. Então, não é preciso tentar controlar a mente? Não há mente para controlar, se você perceber o ser. A mente desaparecendo, o ser brilha. No homem realizado, a mente pode ser ativa ou inativa. Só o ser resta para ele. Pois a mente, o corpo e o mundo não estão separados do ser. Eles aparecem e desaparecem no ser. Eles não ficam separados do ser. Eles podem ser diferentes do ser? Apenas esteja ciente do ser. Por que se preocupar com essas sombras? Como elas afetam o ser? O ser é o coração. O coração é autoluminoso.
A luz surge do coração e atinge o cérebro, que é a sede da mente. O mundo é visto com a mente, isto é, pela luz refletida do ser. Ele é percebido com o auxílio da mente. Quando a mente é iluminada, ela está ciente do mundo. Quando não é assim iluminada, ela não está ciente do mundo. Se a mente é voltada para a fonte da luz, o conhecimento objetivo cessa e o ser sozinho brilha como o coração. A lua brilha pela luz refletida do sol. Quando o sol se põe, a lua é útil para revelar objetos. Quando o sol nasce, ninguém precisa da lua, embora o disco pálido da lua seja visto no céu. Assim é com a mente e o coração. A mente é útil por causa de sua luz refletida. Ela é usada para ver objetos. Quando é dirigida para dentro, a fonte da iluminação brilha por si só, e a mente permanece ofuscada e inútil como a lua de dia. Depois ele se levantou e com grande humildade ofereceu a bengala a Bhagavan, dizendo que ela era de madeira de sândalo. Fique com ela. Nada do que é de Bhagavan pode ser salvaguardado. Sendo propriedade comum, mas cobiçada por alguns, ela será levada por algum visitante